Eu te levantei, tu és meu, Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. Porque Deus está dizendo para você, prepara um banquete, prepara a mesa. Eu estou aqui com a pastora Renata e eu trouxe ela para ungir esse carro. E eu consagro a ti, Senhor. Menina, você não tem noção. Porque se você não for uma das pessoas mais relevantes desse país, você não tem noção do que Deus vai fazer através do teu nome. Isso aí nem começou. Felca não apenas expôs uma das maiores podridões que está acontecendo agora no Brasil. Com um único vídeo, ele conseguiu também desmascarar dois dos grandes falsos profetas que temos atualmente no mundo gospel brasileiro. O primeiro deles, Leonardo Salles, aquele que recentemente perdeu um filho e disse que entregou o seu filho como um sacrifício no altar. Eu já ofertei mais de 4 carros meus no altar. Eu já ofertei todo o meu dinheiro de conta por várias vezes no altar. Eu já ofertei tudo que eu tinha no altar. Filho, é a primeira vez. Eu vou separar uma coisa. Desmascarou também a profetisa Vitória Souza, a qual recentemente também deixou escapar que usa inteligência artificial, o ChatGPT, para conseguir ali fazer as suas profetadas. Calma aí que eu quero mostrar para vocês o aplicativo que eu tenho usado, que assim, gente, tem revolucionado o meu devocional, que é o aplicativo Salomão IAGEN. A inteligência artificial substituindo o Espírito Santo. Ela, amiga do falso profeta Mirim, Miguel Oliveira. Juntos estavam aí recentemente fazendo a Terça-feira da Vitória, outro que também já foi desmascarado há muito tempo. Tô dando livramento pro homem da tua família. Ui, Jesus, cuidado senão vai cair, gente, segura. E que curiosamente também é amigo daquela que disse que o grandão da Galileia estava falando em seu ouvido. O grandão da Galileia tá falando no meu ouvido. E se formos assim, nós vemos que esse balaio de gato vai aumentando cada vez mais. Nós vamos ligando um no outro e vemos que temos hoje no Brasil uma grande quadrilha de falsos profetas que usam o nome de Deus, no final das contas, para levarem o seu dinheiro. Não é à toa que vimos recentemente o próprio profeta Mirim e o pastor Júnior Trovão andando de limusine, gastando os dízimos e as ofertas. Aqui, os homens de Deus para a churrascaria, dentro da limusine com os homens de Deus, pastor Júnior Trovão, sua esposa, Miguel, Alex Gonçalves. E é assim que Deus faz, irmão. E agora, após o vídeo do Felca, o qual eu não preciso nem mencionar sobre o que ele estava dizendo, eu acredito que você já deve estar sabendo nesse momento, nós relembramos algumas coisas. Uma delas é a profecia feita por Vitória Souza ao Ítalo, um dos caras que fazia todo esse trabalho, ou pelo menos estava fazendo até então, um trabalho de promiscuidade com menores de idade, expondo e monetizando tudo isso nas redes sociais. Vamos assistir juntos isso aqui agora. Eu vou fazer meus comentários e você vai fazendo os seus aqui embaixo. Vamos ver aí. Olha lá, já começou falando um negócio doido aí, as línguas estranhas, né? Querendo dizer que é o Espírito Santo falando com ela por Ítalo. Isso é muito sério, porque, na minha opinião, isso aqui é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito. Você mentir dizendo se passar pelo próprio Espírito Santo, ou dizer que Deus está falando com você aqui, dizer que o Espírito Santo está por meio de você falando com outra pessoa, é algo muito grave. Vamos seguir. Jesus falou assim pra mim, fala pra ele liberar o perdão, sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu entrego pra ele a paternidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa, sabe por quê? Porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Ué, mas se Deus escolheu ele, por que nesse momento Deus ou o Espírito Santo não mandou ele parar com aquela patifaria que ele estava fazendo e que realmente é algo muito, mas muito grave, como o próprio vídeo
do Felca mostrou. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias coisas, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Por que Deus não exortou ele que se ele não parasse, algo iria acontecer de forma grave? Porque a bucha vai vir pra cima desse cara que é maior de idade agora. Vamos seguir. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei, tu és meu. Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. Olha lá. Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. Se o Ítalo é dele, por que Deus, como um pai que assumiu a paternidade aí, não disse que era para ele parar de fazer aquilo? Ganhar dinheiro de forma errada, assim como esses falsos profetas também usam as escrituras para mentir e arrancar dinheiro das pessoas também. E as outras pessoas ao redor achando isso maravilhoso. Nossa, Deus está falando com ele. Vamos continuar. E ele está dizendo para você, libere o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, prepara um banquete, prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque, e aí continua, quem viu a tua luta, chama ele, porque agora vai ver a tua vitória. Seria isso que a Vitória Souza estaria falando. Profeta do diabo, porque, na grande realidade, o que vimos foi o contrário. Não estamos vendo um banquete para Ítalo, mas sim a casa dele caindo literalmente, e tem que cair. O governo tem que ir para cima disso, tem que realmente apurar o que estava acontecendo com aqueles menores de idade ali, e todos devem se responsabilizar. Mas o Deus de Vitória Souza não foi capaz de mandar ele parar com isso, não foi capaz de avisar que isso iria acontecer, e o pior, nenhum desses falsos líderes foi capaz de chegar para ele e falar, pare com isso. Por quê? Ela finge que Deus está falando com ele finge que acredita, e na verdade estão aí apenas para trazer um circo, fazer com que todas as pessoas em volta, e principalmente pela internet, consigam engajar o vídeo. Ela ganha mais seguidores, ele também ganha mais, se passa por um servo de Deus chorando ali de forma emocionada, e ambos colocam mais grana no bolso. Isso é o que importa para eles. Quando outros líderes religiosos viram a junção entre Vitória Souza e esse tal Ítalo, cancelaram a agenda dela. Alguns deles, sabendo do que estava acontecendo, não aceitaram. O que aconteceu? Ela apareceu chorando nas redes sociais, falando que ela não tinha como pagar as suas contas, porque, afinal, pregam um evangelho por dinheiro, não fazem por amor. Estamos divididos entre o grupo da noiva, que faz parte da verdadeira igreja de Cristo, a noiva, a esposa de Cristo, ou a prostituta. Aqueles que fazem isso por meio de grana. E o sistema religioso atual todo está dentro disso. Mexe no bolso desses caras para você ver se eles não ficam loucos. Mostra a verdade nas escrituras. Mostra que o evangelho deve ser pregado de graça. E que aquele que não trabalhe, que também não coma, não foi o apóstolo Paulo que disse isso, mas esse versículo eles escondem, né? Eles, então, simplesmente se chocam. Fazem isso por grana. E quando cancelaram a agenda dela, o Ítalo correu e depositou 100 mil reais na sua conta. Por quê? Afinal, quem ganha dinheiro de forma fácil, de forma desonesta, podemos dizer assim, usando menores de idade, por que não poderia bancar ali uma líder religiosa, uma profetisa que, afinal, acariciou seu ego de todas as formas? Você que tava feliz aí, vendo Vitória chorando, pode ficar triste de novo, viu? Eu acabei de fazer 100 mil conto pra ela mesma cancelar a agenda dela. Pra vocês que pregam amor, que pregam essa religiosidade todinha, que ninguém se junta pra ajudar ninguém, pode ficar triste de novo. Vocês que pregam o reino dos céus aí, e é o que aponta, que deixa a pessoa escornada numa cama chorando, que deixa a pessoa com um monte de dúvida, que deixa a pessoa duvidando do que a própria pessoa acredita e confia, pode ficar triste de novo.